Olá, tudo bem? Comigo tá tudo bem. Tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal, complemento na verdade do primeiro vídeo. No primeiro vídeo eu abordei mais algumas questões sobre a primeira lei da termodinâmica e nesse eu quis trazer o complemento, né? A segunda lei da termodinâmica, que pra gente nessa área de termodinâmica química é o que realmente cai, é o que realmente a gente tem que estudar, a gente tem que estar antenado quanto a isso, né? E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá bom? Deixa o like no vídeo se você gostar, que eu vou estar constantemente produzindo esse tipo de conteúdo, não só desse assunto de química, mas também como outros assuntos, né? Essa revisão por questões para ajudar a gente, né, a estar se preparando para os concursos. Então, sem mais delongas, primeira questão. Senhores, primeira questão, a questão de 2013, né, para perito criminal. Apesar de ser uma questão antiga, é o que a gente precisa bater na tecla, tá, pessoal? Um tiro é produzido através da queima da pólvora, que fornece energia suficiente para a expulsão do projétil do cano da arma, segundo o princípio físico. Aí aqui está o princípio físico. Embora a energia assuma várias formas, a quantidade total de energia é constante. E quando a energia em uma forma desaparece, ela reaparece simultaneamente em outras formas. Bem, pessoal, aqui ele está perguntando qual o princípio, né, esse enunciado. Esse princípio aqui está claramente falando da conservação. É a conservação de energia. Conservação da energia, primeira lei da termodinâmica. Lei de Joule. Lei de Joule é uma lei física, né, que fala da energia elétrica ser transformada em energia térmica, tá, pessoal? Uma relação aí entre calor gerado e a corrente elétrica térmica. A segunda lei da termodinâmica a gente vai ver mais na frente, mas ela fala principalmente sobre entropia. A terceira lei da termodinâmica, ela já vai falar dessa entropia próximo ao zero K, ao zero absoluto. E a lei de Raoult, para quem não está lembrando, é aquela das pressões parciais, que relaciona a pressão da solução, né, com as pressões parciais dos componentes P1 vezes X1, P2 vezes X2. Esse X é aquela famosa fração molar, né? Mol de 1 sobre a soma do mol da solução, não é isso? Então, vamos, letra B, próxima questão. A primeira lei da termodinâmica, ou a lei da conservação de energia, relaciona as variações da energia interna em um sistema com trocas de calor e de trabalho com o ambiente, segundo a equação, certo? A equação ΔE é igual a Q mais W. Isso significa que a energia total do universo é constante. Sendo assim, se um sistema realiza, que tem um gatilho, né? Realiza 25 joules de trabalho e recebe 43 joules de calor, é correto afirmar que a variação de energia interna para esse processo é igual a gatilho que eu falei,
realiza, então o trabalho é positivo. Para o trabalho positivo, essa equação, geralmente a gente usa ΔU, né? Mas como está ΔE, não tem problema. Essa fórmula, ela é Q mais W, ela é Q menos W. Peraí, deixa eu apagar aqui. Ela é Q menos W. Ele deu a fórmula para uma pegadinha, né? Porque quando a gente tem o trabalho positivo, ele fica assim, quer dizer uma expansão, né? E quando a gente tem o trabalho negativo, essa fórmula ela fica assim, tá, pessoal? Que é uma compressão. Então, essa é uma pegadinha na banca, ela foi maldosa. A compressão, pessoal, né, que vai ficar igual a Q mais W. Se você fosse usar diretamente nessa fórmula que é dada na questão, você ia errar a questão, né? Então a gente tem que prestar atenção nos gatilhos, né? Fatiou, passou, pai. Você está estudando para ser perito, esse tipo de pegadinha é muito comum. Então vamos aqui fazer a continha. ΔE é igual ao calor, 43 joules, menos uma expansão, 25 joules de trabalho realizado, que é joule também. Então nosso ΔE vai ser igual 43 menos 25 vai dar 18 joules positivo, letra A. Tá, pessoal? Se você fosse direto, você ia encontrar outro valor. Então, fiquem atentos. Certo? Pessoal, trouxe aqui alguns conceitos, né? Primeiro, eu vou falar da lei zero da termodinâmica. Essa lei, ela estabelece que se dois sistemas estão em equilíbrio térmico com um terceiro, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Até um gatilho também, né? Se tudo está na mesma temperatura, eles estão em equilíbrio. Isso implica que a temperatura é uma propriedade que pode ser usada para comparar sistemas em equilíbrio térmico. Tá? A primeira lei da termodinâmica, já estamos debatendo ela muito, então é a lei da conservação da energia, estabelece que a energia não pode ser criada e nem destruída, apenas convertida de uma forma para outra. A fórmula aqui, ó, fórmula oficial para o trabalho realizado é essa, mas não se esqueçam que tem a outra, que é para quando o trabalho é negativo, tá, pessoal? E a segunda lei da termodinâmica, que a gente vai debater ela mais um pouco à frente, ela trata principalmente de entropia, uma medida de desordem ou aleatoriedade. A segunda lei declara que um sistema isolado, isso é muito importante vocês terem esses conceitos anotados, tá, pessoal? Aquele que não, um sistema isolado, aquele que não troca energia ou matéria, não troca nem energia nem matéria com o ambiente. A entropia total ela nunca diminui no sistema isolado, ela permanece constante ou aumenta. A lei também indica que os processos naturais são irreversíveis e que a energia se dispersa ou se espalha se não houver restrições. E a terceira lei da termodinâmica, como eu já falei, ela estabelece essa entropia próximo do zero absoluto, né? Que é quando as moléculas param, né? Então ele tenta estudar isso. Cai pouco em prova, mas cai mais conceitos assim. Então ela se aproxima de um valor constante mínimo,
Essa lei tem implicações importantes na alcançabilidade do zero absoluto e no comportamento de substâncias a temperatura extremamente baixas. O zero absoluto é quase impossível da gente alcançar, né? Então, também temos a equação fundamental da termodinâmica, que une a primeira e segunda lei, né? Que se dá pelo ΔU é igual a temperatura vezes a derivada da entropia menos a pressão, a derivada do volume. Isso aqui está mais ligado a essa equação aqui, juntando com a equação da entropia e a equação também do trabalho. Guardem essa fórmula, não é tão necessária, mas pode cair em prova, tá? Eu não vou aqui deduzir a fórmula, porque esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo são questões, senhores. Então, mais uma questão, 2022. A primeira lei da termodinâmica define a conservação da energia. E a segunda lei estabelece os fundamentos para a compreensão da espontaneidade dos fenômenos da natureza. A grandeza central na qual a segunda lei é estabelecida, a gente acabou de falar, né, pessoal? É a entropia, letra B. Tá? Essa tá mamão. Uma questãozinha dessa na prova, hein? Então, próxima questão: se dois corpos estão em estado de equilíbrio térmico com o terceiro, eles estão em equilíbrio entre si. A afirmação define. É a afirmação da lei zero, né, pessoal? Lei zero da termodinâmica, ela fala justamente isso. Que se dois corpos estão em equilíbrio térmico com o terceiro, eles estão em equilíbrio entre si. A gente acabou de ver naquele conceito, tá, pessoal? Uma questão muito fácil. IA de 2013. Sim, eu queria falar com vocês, eu trouxe outra questão da Consulplan de 2014. Um ano de diferença, e note como a questão é igual. Não muda nada da questão anterior, tá, pessoal? A gente vê que as bancas, elas repetem algumas questões, então não se prendam à banca, não se prendam tanto ao ano, questão nova, questão velha, não. Você tem que estudar o que realmente tem probabilidade de cair. Se dois corpos estiverem em equilíbrio térmico, a gente já sabe, lei zero. Próxima questão, a questão da IADES, para perito criminal também, 2016. A segunda lei da termodinâmica estabelece que a energia do universo aumenta. Aumenta, ó o gatilho, em um processo espontâneo e mantém-se invariável em um processo de equilíbrio. Acerca desse tema, é correto afirmar que para um processo, então a gente já vê que aumenta, né, do universo, então a gente já vai tirar aqui, ó, essa questão diminui, né, tá menor que zero, e essa daqui que tá igual a zero. Quando a gente estuda a lei da termodinâmica, a segunda lei, a gente vê que a entropia do universo ela é igual à entropia do sistema mais a entropia da vizinhança. Tá, pessoal? Então, não tem nada a ver com vezes, não tem essa de menos. Só restou aqui a letra B. E a resposta correta. Próxima questão, a questão da CESP, Banca CESP Sebasp, que vem aí pra gente na Polícia Federal, PC do Maranhão também, uma questão de 2016 para perito criminal. A respeito de calor e energia, assinale a opção correta. Conforme a primeira lei da termodinâmica, em um sistema isolado, a energia total varia em função da temperatura. Bem, pessoal, a gente sabe que um sistema isolado,
ele não troca, não há variação da energia e nem não tem variação da energia e nem de massa, né? Nem de matéria. Então está errado, falso. Letra B. A quantidade de calor necessário para variar a temperatura de um sistema depende do grau de variação da temperatura que se pretende atingir e da pressão inicial do sistema. A quantidade de calor necessária para variar a temperatura de um sistema depende do grau de variação da temperatura que se pretende atingir e da pressão inicial. Não, pessoal, essa letra B, a gente vê que de acordo com a fórmula, ΔU é igual a Q menos W. A gente tem depende não só da temperatura e da pressão, porque essa partícula aqui ela é igual, W é igual a P dV, tá? Então ela também depende do volume, tá, pessoal? O volume tá falsa, não é só da pressão e da temperatura. A energia interna de um sistema pode ser composta de diferentes fontes, como energias químicas, eletrônicas, nucleares, cinética. Perfeito. Isso aqui é o gabarito. Ela é a soma de todas as energias. Um material isolante térmico como o isopor e um material plástico maleável requerem a mesma quantidade de calor? Não, pessoal. A gente sabe que tem um calor específico de cada material. Então, isso está completamente errado. Tem um coeficiente térmico, né? Tem aquela formulazinha aqui que é igual a massa vezes o coeficiente térmico vezes a ΔT, né? dt, variação de temperatura. Então, essa partícula aqui, cada material tem o seu, tá? Então, tá falso. Letra E, um sistema fechado não permite a saída nem a entrada de matéria ou energia, ao passo que em um sistema isolado permite a passagem de... Não, trocou. Aqui ele inverteu, tá, pessoal? O examinador tentou te pegar nessa. Lá ele. O sistema fechado, ele permite a passagem de energia, mas não de matéria. E o isolado, ele não permite, né, ele vem para cá, um ficou em cima, outro ficou embaixo. Não permite a saída e nem a entrada de matéria ou energia, tá? Gabarito letra C. Próxima questão, outra da CESP, falar um pouco de ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot, ilustrado acima, no caso aqui eu coloquei embaixo, né, pessoal, para caber aqui no nosso slide. No gráfico de pressão versus volume, ocorrem processos reversíveis que passam pelos estados A, B, C e D, considerando que as curvas do gráfico apresentam o comportamento de um gás ideal em um sistema fechado, que os processos B e C e D e A são adiabáticos e A e B e C e D são isotérmicos, ocorrendo na temperatura T1 e T2 respectivamente. Julgue o item. O ciclo de Carnot é um experimento teórico, né, que ele é formado por duas adiabáticas, são essas, e duas isotérmicas, são essas. Nas condições especificadas, se T1 for menor que T2, o rendimento desse ciclo será 100%. Nesse caso, pessoal, o ciclo de Carnot, a formulinha dele é essa daqui, é 1 menos T1 sobre T2. Tá, pessoal? Para se aproximar ao 100%, T2 tem que ser 0 Kelvin, né? Qualquer número dividido por 0, então ficaria 100%. Qualquer número dividido por 0 é 0. Mas nesse caso ele está dizendo se T1 for menor que T2. Aí é que não chega mesmo 100%, tá, pessoal? Tá errado essa questão aqui. Errado.
Outra questão, ciclo de Carnot, aproveitando esse nosso gráfico, tá, pessoal? Lembrem. O ciclo de Carnot ilustrado assim, abaixo, a mesma coisa. A variação da entropia para o sistema e suas vizinhanças, após o gás percorrer o ciclo acima e retomar ao estado inicial A, é nula. Sim, pessoal, tá certo, porque se está no ponto inicial, né, e ela vai e retorna para o ponto inicial novamente, a variação da entropia vai ser igual a zero, né? E sem falar que o ciclo de Carnot, ele é um experimento teórico, e a entropia e os processos são reversíveis. E a gente viu nesse aqui nosso programinha, a segunda lei fala sobre os processos irreversíveis, tá? Então, é claro que ele é nulo por conta disso, porque a entropia ela vai variar quando o processo é irreversível, tá? Então tá certo. Mais uma questão do Césio Sebrasco, perito criminal. A gente tem aqui uma equação, considerando que na equação acima as energias livres padrão de informação temos aqui as energias, e que a reação química é realizada em um recipiente que contém um êmbolo móvel que permite controlar o volume do sistema. Julgue o item a seguir acerca da termodinâmica e equilíbrio químico. A energia livre padrão da reação vamos ter que calcular. Nesse caso aqui, nós temos que balancear a equação, tá, pessoal? Que vai ficar 2, 6, 3, certo? 3 oxigênio, certo. Então, balanceada. Então, a fórmula é ΔG padrão é igual ao produto menos os reagentes. Deixa eu só... Então, ΔG vai ser igual a... Os produtos. Temos como produtos o BF3 e a água. Então, vamos ter aqui 2 vezes menos 1120 mais 3 vezes menos 230. Isso tudo menos os reagentes. Vamos ter ali o B2O3, que vai ser menos 1200, mais o HF, 6 vezes menos 270. Eu já fiz esse cálculo, que eu não sou bobo, né, na calculadora, e realmente dá esse valor, menos 110 kJ por mol. O ΔG negativo, a gente lembra lá da última aula, ΔG, quando ele é igual a zero, o sistema está em equilíbrio. Quando ΔG é menor que zero, é espontâneo. E quando o ΔG é maior que zero, é não espontâneo. Tá? Vamos ver? Certo.
Última questão, finalizar a nossa aula hoje. É o mesmo enunciado, mas a gente tem aqui que a variação da energia livre de Gibbs em função do avanço da reação será igual a zero na condição de equilíbrio químico, enquanto essa variação terá valor positivo quando o meio estiver em maior concentração de reagentes em relação à condição de equilíbrio, estado considerado endergônico. Tá errado, pessoal, tá? A gente viu que a energia lá deu menos 110, ou seja, ela é espontânea na direção dos reagentes para os produtos, tá? Não tem valor positivo, o valor tá negativo. Se fosse valor positivo, ela ia estar no sentido inverso. Mas como aqui fala que a maior concentração é de reagentes e ela está no sentido normal da equação, desculpa, recebi uma ligação aqui. Como ela está no sentido normal da equação, a gente tem que, quando o ΔG ele é maior que zero, esse processo ele vai ser endergônico. E quando o ΔG é menor que zero, que é o nosso caso, ele vai ser exergônico. Então, quando for endergônico, a reação é no sentido inverso, produto por reagente. E quando ele for exergônico, que é espontâneo, é no sentido normal, né? No sentido dos reagentes para os produtos, tá, pessoal? Então tá errado aqui porque ele trocou aqui os nomes. Disse que era positivo e também que era endergônico. Então, pessoal, essa foi mais o complemento da nossa primeira aula de termodinâmica